Muito bem, vamos então ver qual é a melhor forma de nós compreendermos como é que funcionam as duas aplicações, a aplicação servidor e a aplicação cliente, tá? Eu tenho dois Delphis abertos, nesse Delphi eu vou abrir o servidor, nesse aqui eu vou abrir o cliente, tá? Antes de nós começarmos, só explicando que eu copiei essa parte do servidor aqui, que estava em branches, para dentro de ERP. Por que isso? Porque esse servidor ele vai precisar dos dados que estão aqui em comum, dos atributos, da biblioteca, dos VOs, tá? Eles estão separados aqui apenas por causa do repositório, mas no momento do desenvolvimento você precisa colocar a parte do servidor aqui, ok? Então vamos começar a brincadeira. Vou abrir aqui o servidor. E nesse outro Delphi eu vou abrir o cliente. Bom, aqui na aplicação cliente, eu vou pegar o formulário de login. E quando o usuário ele clicar em OK, eu vou querer saber o que está acontecendo nesse momento. No momento ali da autenticação, quais são os dados que estão indo para o servidor, quais são as permissões que estão sendo setadas, tá? Por isso eu vou colocar um breakpoint aí. Lá no servidor, eu tenho um usuário controller, onde eu vou colocar um breakpoint aqui. Eu tenho um papel controller, vou colocar um breakpoint aqui também nesse papel. Eu tenho um função controller. Vou colocar um breakpoint aí também. Eu tenho um lista função controller. Vincula funções aos papéis, lista de função. Vamos colocar um breakpoint aqui também. O que eu tenho mais aqui no servidor? Em relação à função, lista papel função controller. Breakpoint. Se bem que aqui é um update, né? Então nesse update aqui eu não vou colocar breakpoint agora não, tá? Em relação à função, eu tenho o papel função controller. Vamos colocar um breakpoint aqui também, tá? Então tudo isso daqui, todas essas classes, elas estão lidando com a parte de controle de acesso, com a autenticação do usuário e com o controle de acesso, né? No banco de dados, nós temos a tabela usuário, como nós já vimos, com a parte aqui da autenticação do usuário. Nós vamos ter a tabela função, onde nós temos aqui o nome da função e em que formulário se encontra aquela função, tá? Esses outros campos aqui são utilizados pelas outras linguagens, o Java, C#. Temos aqui a tabela papel. No momento nós temos um papel, que é o papel de administrador, e temos o papel função, que nós vinculamos as funções àqueles papéis. Tá? Então o papel de administrador aqui tem essas funções vinculadas a ele, onde aqui algumas estão habilitadas, outras não. Tá? Pode consultar, pode inserir, pode alterar e pode excluir. Você deve analisar como é que isso aqui está funcionando lá na lógica da aplicação. Tá? Perfeito, então eu vou carregar aqui o servidor. Pronto, nosso servidor já está rodando. Vou carregar o cliente. Aí está, Fábio, senha não sei qual é. Vou clicar em OK. Já entrei aqui no meu primeiro breakpoint, né? F8. Cheguei aqui em do login. O que é do login? É um método. Então vou pressionar F7 para eu entrar nesse método aí. Vou continuar com F7, que ele vai percorrendo o código por dentro dos métodos, tá? Então, ele vai pedir para autenticar o usuário lá em sessão. Ok. Passando aqui, olha, o Fábio. E a senha que é 123, né? Essa sessão, vou pressionar Ctrl F7. Nós já temos aqui o caminho já preenchido, né? Certamente isso aqui já foi, nós já pegamos isso daqui no momento que nós executamos a aplicação, né? De alguma maneira deve estar no formulário base.
Já no formulário base nós temos um método de verificar permissões e o login ele herda de ubase, ó, tá? Então se nós abrirmos aqui o formulário base, no onCreate dele nós já temos um verifica permissões, né? E esse verifica permissões ele já faz aqui alguma coisa. Então o legal, melhor ainda, é que você já comece colocando um breakpoint aqui para verificar como é que está funcionando esse verifica permissões, tá? Mas tudo bem, vamos continuar aqui no nosso login. Eu vou pressionar F7 novamente. Ele veio então aqui para pegar a instância. Vou pressionar F7. Ele vai verificar se já existe uma instância. Já existe sim uma instância, né? Então F7 de novo. E ele chegou então no método autentica o usuário, tá? Lá dentro de seção usuário. Então ele passou aqui o login, que é Fábio. Passou a senha, que é 123. Tá? Eu vou pegar então aqui o ID da sessão. Ele vai criar o grid str. Nós podemos pressionar F7 para entrar aqui nesse cria grid. Não é grid, é GUID, né? Que é aquele ID único global. Um ID global para toda a aplicação, tá? Então ele vai criar esse carinha aqui, ó, e vai retornar esse cara aqui, tá? Retornou, eu já tenho um ID único para essa sessão, né? Sessão, o ID dela é esse daqui que foi criado. O que é que eu faço agora? Eu chamo um MD5 string passando esse ID, tá? Então passei um hash no ID da sessão, ok? Feito isso, a senha é criptografada com a senha digitada mais login. Tá? Então eu vou chamar o criptografar login senha, passando o login e a senha, tá certo? E ele vai me retornar o que aqui em sem script? Em sem script, ele vai me retornar isso aqui, ó. Tá? Em sem script no momento eu não tenho nada, pressionei F8 e aí está. Ok? Não é que ele foi no banco de dados e pegou isso aqui, não, tá? Nós não estamos aqui no servidor, nós estamos no cliente ainda. Esse método criptografar senha, ele pegou o login e a senha, criptografou os dois, passou um hash e o resultado foi esse daqui. Né? Na verdade ele passou um hash na concatenação desses dois strings. Né? Nós já fizemos isso, inclusive ali no browser, tá? Agora, olha só, eu vou pegar o meu HTTP e chamar o set basic authentication, passando o login com um pipe e o ID da sessão. E também a minha senha, tá? Vou pressionar F8. Nesse momento aqui eu setei esses dados dentro do Basic Authentication. Né? Então esses dados aqui são os dados de autenticação básica do meu HTTP. Agora sim eu vou chamar o método usuário do meu usuário controller no cliente. Tá? Vou pressionar um F7, ele vai passar o login que é Fábio e a senha que é 123 para ele também. Tá? F7, entrei então aqui no usuário controller, ele passou o login Fábio, passou a senha 123, tá? F8, F8, ele vai montar o filtro aqui, olha, o filtro ficou então login Fábio e senha, daí ele criptografou o login e a senha aqui novamente, né? No momento que nós chamamos aqui o usuário, né, nós já poderíamos passar aqui no lugar de psenha, poderíamos passar esse senha script, tá? Para não ter que criptografar a senha aqui novamente, certo? Não sei por que o Fábio fez dessa forma, né? Talvez tenha alguma razão, a princípio não estou vendo nenhuma, poderíamos passar diretamente, mas tranquilo, está funcionando, vamos para frente, tá? Stream resposta, acabei de criar aqui, e agora eu vou chamar o método get.
né? Passando aí o usuário, passando o filtro, esse parâmetro aqui com o 0 e recebendo o stream resposta, né? Vou pressionar F7 porque esse método get ele vai subir no controller padrão, tá? E o que é que faz esse método get aqui? Ó? Ele já sabe que eu estou passando aqui o usuário, os parâmetros são uma array de strings, né? O que é que está vindo nesses parâmetros aqui? No primeiro item está vindo o filtro, no segundo item está vindo um 0 aqui, tá? Aqui dentro eu chamo um outro método get, passando aqui o nome da classe, o nome do método aí, no caso de onde está vindo esse método, né, que é o usuário, passando os parâmetros, e aqui eu vou ter o stream resposta. Eu vou pressionar F7, daí ele vem para o método get aqui de cima, tá certo? Então eu recebi aqui, olha, um usuário controller, usuário, os parâmetros e o stream resposta é onde vai descer a resposta lá do meu servidor, tá? Perfeito. A minha URL eu vou montar aqui nesse momento, vou pressionar F7 então, que ele vai montar os parâmetros para mim, tá? Então ele vai fazer um laço aqui, olha, de 0 até o tamanho de parâmetros. Nós sabemos que parâmetros tem 2, né? Inverte a barra, pois ele é o delimitador dos parâmetros no REST, que ele vai fazer todo aquele controle aqui dos caracteres, para que não passe nenhum caractere esquisito e aconteça algum tipo de erro, tá? Então ele vai montando aqui os parâmetros. Olha, parâmetro, login, Fábio, senha. Aqui ele está trocando, ele inverteu a barra, aqui ele está trocando o percentual pelo asterisco, está trocando a aspa pela aspa escapada, né, colocando uma barrinha antes dela. Se parâmetro for diferente de vazio, que é, então ele já coloca parâmetro no result mais uma barrinha. Tranquilo? Continuou então. Parâmetro agora é o 0. Esse 0 vai ser a nossa página, né? A nossa paginação lá que nós passamos por padrão. Perfeito. Feito isso, ele finalmente vai pegar a sessão, o HTTP da sessão, vai chamar o método get passando a URL. A nossa URL já foi montada aí, como você viu, e vai receber a resposta aqui. Pressionei F8, agora sim, fui no servidor. Né? O que é que veio no meu filtro? Veio lá o que eu passei. Olha. Login igual a Fábio e senha igual àquela senha lá. Meu SQL ficou dessa forma aí. O resultado ele vai entrar no T2TLRM consultar, passando o teu usuário, esse SQL, o filtro e a página como parâmetros, tá? Estou agora aqui no server container, no método getUsuário, onde eu tenho aqui a sessão, foi passada lá da aplicação cliente para o servidor, tenho o login, tenho a senha. Tranquilo? Então ele verifica isso para mim e vai retornar um objeto JSON com o usuário. Está aqui o meu usuário, olha que eu peguei do banco de dados, todos os dados do meu usuário. Ele verifica se existe esse usuário, se existir, ele valida, seta aqui a senha, tá? E adiciona na sessão. Vai adicionar aqui o ID da sessão e vai adicionar esse objeto do usuário. Ele entra então em Server Class, né, no onCreateInstantClass. Se essa classe é do tipo TController, então ele vai inserir o nome da classe lá na seção. Retornou para o usuário. Tá, e aí ele já entrou nos métodos, né, do próprio Delphi. Tá lá no HTTP Server fazendo todo tipo de autenticação. Vou pressionar F9. Agora sim, ele chegou
na lista de funções, né, onde ele vai pegar aí a lista de funções desse usuário. Ele pega o ID do usuário aí, o usuário é 1. Tá, e aqui vai descer a lista de sessões do usuário. Vou pressionar F9. Prontinho. Vamos retornar na aplicação cliente. E aí está. Estamos logados. Legal? Então é isso, né? Eu fui um pouco rápido aqui para a aula não ficar muito grande, não ficar muito cansativa. Mas você deve fazer isso com mais paciência, né? Analisando item a item, objeto a objeto. Pressionando ali um Ctrl F7 para analisar o objeto com mais calma, tá? É dessa forma que você vai entender plenamente como é que as duas aplicações elas estão funcionando. Tranquilo? Tanto a aplicação cliente como a aplicação no lado do servidor, né? Então, a partir de agora, tá, os outros módulos eles serão feitos nesse modelo aqui.